Quer escalar o seu negócio? Esqueça fórmulas mágicas e foque no que realmente importa: receita. Aqui no Revenue Talks, nós reunimos os maiores nomes do mercado para falar com você, empresário e gestor, sobre como estruturar a sua receita de forma eficiente, previsível e escalável. Hoje a gente está recebendo as grandes Jéssica Bosco, Fernanda Garcia, que vieram falar um pouco com a gente sobre a estruturação de um processo comercial partindo da receita. Então a gente vai falar um pouco sobre estratégia comercial, contratação de formatação de um time comercial e também, muito importante, o treinamento e o desenvolvimento dessas pessoas. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Conta um pouco pra gente como é que foi chegar aqui em Floripa com essa chuva. Hoje foi tranquilo, né? A gente já teve... dirijo, né, já tivemos dias piores. Já tivemos viagens piores. Já tivemos. Legal. Mas muito tranquilo, a gente gosta muito de vir pra cá. Principalmente pra fazer conteúdo com gente boa que entende do assunto. Que legal. Quando a gente fala de receita, né, revenue, aí tem muito nome que tá na moda, né? Falam de revenue architecture, ou arquitetura de receita, RevOps, e tem muita coisa acontecendo. E muitos dos conteúdos, eles são produzidos de forma isolada. Então, se você quer estudar marketing, você vai olhar para um conteúdo de marketing. Quero pré-venda, tem conteúdo focado em pré-venda, vendas, CS, produto. Só que tudo isso permeia uma cadeia de receita, que é o que importa no final para a empresa. E isso é muito importante. Como é que a gente faz para olhar para a receita como um todo? Eu sei que muita gente que está assistindo a gente agora está nesses ainda silos que existem dentro das empresas. Marketing olhando só para marketing, vendas focadas em só converter e reclamando da qualidade do lead que vem de marketing, dúvidas. Conta para mim, assim, como é que vocês entraram neste mundo? Eu sei que a Fê fez o curso da Win by Design, da Revenue Architecture, e como é que vocês entraram nesse mundo da arquitetura de receita e de olhar para a RevOps? Boa, posso começar já? Pode. Bom, acho que um bom de um contexto é que eu já trabalho no mercado de SaaS B2B, na frente de pré-vendas, prospecção, há 10 anos. Que legal. Então, é a área que eu realmente gosto e fui me desenvolvendo. Eu e a Gé, nós fundamos a Rapport para olhar para treinamento e educação para pré-vendas. E há 2 anos eu entrei na Ipseed Ventures, que é um fundo especialista em SaaS B2B. E uma das nossas propostas de valor é ajudar as empresas do nosso portfólio em estratégias de GTM. Então, foi por isso, principalmente, que eu fui cada vez mais me desenvolvendo e aprendendo sobre o assunto para dar esse apoio ao portfólio. E também na Rapport, quando a gente vai dar um treinamento para uma empresa, a gente não olha só para a área de pré-vendas, a gente tem que olhar, tá, onde é que isso aqui está respingando, para que a gente possa entregar um trabalho cada vez mais completo. Então, as duas coisas se juntaram e é um assunto, para quem gosta de vendas, de fato, de comercial, de receita, não tem como fugir, não tem como ficar só naquele grãozinho. Então, para a gente está sempre discutindo, e a Gé com a Aquila, que vai explicar melhor também, modelos, o que tem de mais novo, como a gente traz isso. Então, foi por isso que eu também cheguei na Winning, super curso, e sempre aprendendo e desenvolvendo e tendo onde aplicar, que é o mais importante, né? Tirar da teoria e colocar na prática. E eu corroboro, a gente começou com a Rapport, então a Fê tem 10 anos, eu estou na área de receita mais ou menos uns 7, com startups, com área de tecnologia e SaaS B2B também. Tanto é que hoje a gente tem uma consultoria comercial e o nosso principal público atendido hoje são empresas de tecnologia, de software, SaaS B2B mesmo, ou empresas B2B, mas que tenham essa necessidade da estrutura da receita, que não seja só, eu coloquei um representante e fui lá fazer a venda. Então, ele tem literalmente, ele olha para essa arquitetura. Desde que a gente fundou a Rapport, a gente passou a estudar mais sobre isso, então, fui passando por algumas empresas, enquanto nós tínhamos a Rapport, e nas últimas operações em que eu estive, a gente não podia olhar só para a área de pré-vendas ou só para a área de geração de demanda, porque ela fazia parte de toda uma estrutura. Quando a gente tem uma diretoria de receita, que é, né, o teu caso, que tu faz esse trabalho hoje as a service nas empresas, uma diretoria de receita que não olha só para o ponto da venda, ou a venda é o final, mas ela consegue olhar para o todo, aí sim eu consigo olhar e falar, caramba, isso aqui está conectado com isso, o meu pré-venda está conectado com o que acontece lá no CS, que está conectado com o que eu estou comunicando aqui no marketing. Então, tem que ter esse olhar 360. Muitas vezes as empresas não têm. Quando a gente entra hoje na consultoria, eles vêm querendo muito criar um time de geração de demanda, que é uma das nossas especialidades. Eu entro e crio o time de geração de demanda e não tem problema nenhum, mas antes de criar o time e pensar qual é a estratégia de geração de demanda correta, se é inbound, se é outbound, se é indicação, se é IBM, eu tenho que olhar para a estrutura. Então, nesse diagnóstico, eu tenho que olhar e falar, beleza, qual que é o ticket?
para quem que você vende, qual que é o mercado, qual é a estrutura certa que a gente vai colocar aqui. E muita gente assim, não, só vou contratar um pré-vendedor, peguei aqui, coloquei, olha, não gerou resultado. A vida não é assim, a vida infelizmente não é esse morango. Espetacular. Eu falo muito com os clientes em mentoria e a maioria vem querendo qual que é o framework da moda, né? Então, assim, o que está na moda agora? Eu vejo, não sei se vocês têm percebido, nos últimos meses, principalmente, um movimento muito grande para falar de ABM. Todo mundo quer fazer ABM, todo mundo quer fazer ABM, ok. Faz sentido para o seu negócio, você vai trabalhar com hiperpersonalização. Muitas vezes a pessoa nem sabe a diferença do que é um outbound muito bem feito para uma estratégia de account-based marketing. Então, assim, o que você quer? Qual a metodologia que você vai aplicar que está conectado com a sua receita? Aqui a gente vai falar da estruturação do processo de geração e conversão de demanda, né? Então vamos falar de vendas especificamente. Abraçando um pouquinho de marketing, falando um pouquinho de sucesso, mas porque acaba falando disso também. Mas quando a gente olha para a estruturação de um processo comercial, a estratégia é o principal, igual vocês falaram. E na metodologia da arquitetura de receita, a receita é que guia todo o processo. Porque é a partir do seu modelo de monetização, porque é a partir do seu modelo de como é que você vai transformar essa proposta de valor, esse produto ou serviço em receita para a empresa, que você estrutura todas as camadas depois. E não justamente qual que é o framework da moda. 2019, por ali, teve o boom da pré-venda no Brasil, né? Pouco antes a Exact já trazia muito disso, a metodologia, todo mundo foi lá, leu Receita Previsível, acha que é plug and play. Eu pego o Aaron Ross, coloco dentro da minha empresa e ele vai fazer a minha pré-venda rodar. Para vocês, assim, como é que vocês olham, primeira coisa que vocês olham para estrategicamente decidir, preciso ter uma pré-venda? Preciso ter vendas? Como é que vai ser minha geração? Como é que vai ser minha conversão de demanda? Boa. A gente estava falando sobre isso antes e já comentando sobre as nossas perguntas de hoje e trazendo experiências que a gente já teve. Por que as empresas onde nós estivemos tinham equipes de pré-vendas? E nós viemos da área de pré-vendas e por isso que a gente fala tanto sobre geração de demanda e temos tanta bagagem para falar, porque nós viemos dessa área de geração de demanda. Então, por que as empresas tinham uma equipe de pré-vendas, seja inbound, seja outbound? Porque elas tinham um arranjo de ticket, mais público, mais forma como eu levo isso para o mercado, que possibilitava que ter uma equipe de pré-vendas fizesse muito sentido. Então, quando eu olho para a minha estrutura, eu tenho que entender se colocar uma pessoa a mais na minha esteira faz sentido. Eu tenho lá uma esteira e eu tenho um hunter, por exemplo, que o hunter é aquele que busca oportunidade, né? Ele que prospecta, ele que apresenta, ele que negocia, ele que fecha. Ok. E aí eu estou gerando X de oportunidade com isso e X de venda. Quando que faz sentido eu colocar mais uma pessoa? Quando essa possibilidade vai aumentar a minha receita lá no final. Se eu vou embutir mais um custo, porque vai aumentar o meu CAC, eu vou embutir mais um custo e no final eu não vou ter um aumento de receita, não vai fazer sentido. Muitas vezes as empresas não fazem essa conta. Então, às vezes eu estou lá conversando com a empresa, até semana passada eu estava conversando com uma empresa que eles estavam, a gente vai entrar em exemplos ruins, mas eles estavam com eles tinham 2 SDRs e aí eles colocaram mais um robô para gerar via ligação e botaram mais um negócio e tal. Eu falei, gente, vocês estão enchendo o CAC de vocês de custo que não precisa. Por que vocês colocaram isso? Não, porque o cara veio aqui. No LinkedIn. Porque o cara veio aqui e disse que daí com isso a gente vai vender mais. Tá, mas qual que é a tua expectativa? Tu criou, vocês pensaram nessa estratégia? Não vai fazer sentido. Tu tá só deixando o teu CAC muito mais caro e vai custar mais caro depois, porque tu vai ter que reter ele mais tempo ou cobrar mais caro, ou aquilo vai ter que se pagar, do que necessariamente fazendo sentido. Então, para eu colocar uma pessoa a mais na minha esteira, isso precisa fazer sentido. E eu tenho que chegar no final do mês e ser capaz de responder essa pergunta. Com esse pré-vendedor, com essa pré-vendedora, com esse SDR, eu aumento a receita? Eu faturo mais do que se eu não tivesse essa pessoa? Se a resposta for não, eu tiro essa pessoa e eu vou colocar esse valor em outra coisa, que vai me gerar receita. Um erro bastante grande, assim, que eu vejo, e é bem comum, é das pessoas, dos empreendedores, enfim, dos gerentes, gestores, olharem métricas isoladas. Eu só olho para essa métrica aqui. Eu só olho para, por exemplo, volume de conversão. Eu só olho para receita. Tá, mas a contratação, ela vai impactar lá tudo no teu caixa. Se tu tem um investimento, como que isso se desenhou na planilha de orçamento, no teu business plan? Então, não é algo específico que eu vou pensar, não, o pré-vendedor vai me gerar mais 20 agendas. Tá, mas quanto custa trazer? Que aí é todo o ponto que a Jéssica trouxe. Então, para mim aqui, quando a gente fala, né, quando surge essa pergunta de quando deveria ter uma área de pré-vendas, a resposta vai ser sempre, depende.
tem que olhar múltiplos fatores. Às vezes não faz sentido, de fato, tu ter. E eu vejo muito isso, né? Eu tirei minha equipe de pré-vendas, comecei a gerar mais. Não é que pré-vendas é o problema, é que na tua empresa não fazia sentido há bastante tempo, mas tu não tinhas parado para olhar para essa área de geração de demanda de forma estratégica, como ela precisa. Então, eu e a gente traz muito isso, assim. A área de pré-vendas, ela tem que ser olhada de forma estratégica. E ter uma AI fazendo pré-vendas é olhar para pré-vendas de forma estratégica. Ela vai continuar ali, só mudou a peça que estava. Então, acho que isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, têm muito essa noção errada de não ter pré-vendedor é não ter pré-vendas. Não. É ter pré-vendas, mas de uma outra forma, por um outro meio que para tua operação faz mais sentido. Perfeito. Tem uma frase que eu falo muito nas minhas palestras e mentorias, que é que todos nós somos vendedores. A gente só atua em etapas diferentes do processo. Perfeito. A palavra pré-venda virou uma moda, como se fosse uma área específica. Não, ele é um vendedor. Só que antigamente, quando a gente tinha isso, as outras metodologias, acho que vocês nem conhecem, né? Me senti até mal quando você falou assim, eu tenho 7 anos, eu tenho 30 anos trabalhando com vendas. Fique tranquilo. Eu sou da época de pastinha debaixo do braço, porta a porta, para Tu tá atender bem cliente. conservado, né? Não, é um cristão bem 32. conservado. As metodologias antigas, o vendedor fazia toda a esteira, desde a geração, Sim. qualificação, conversão da demanda e até o CS pós-atendimento. O que as metodologias fizeram foram separar essas etapas para que cada um se especializasse em cada uma delas. E igual vocês falaram, assim, o que vai definir se eu preciso separar essas etapas é o quanto de, ou que eu vou otimizar de receita nessa minha esteira de produção de receita. Eu gosto de chamar o funil não mais de funil de vendas, eu gosto de chamar de funil de receita. Por isso o Bow-Tie da arquitetura da Winning. Porque quando eu olho para o funil como um funil de receita, eu preciso entender o quanto eu gero de receita, o quanto eu qualifico de receita. Colocar a pré-venda ou não, a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente, eles vão querer fazer o quê? Vender mais. E não necessariamente. Quando você olha para a esteira, a pré-venda ela acelera a sua receita. Ela encurta os touch points que você precisa ter, 5, 6, 7 pontos de contato, porque você está falando com leads desqualificados, aumenta a taxa de qualificação e eu gero receita mais rápido. Faz muito sentido quando a gente está falando de receita recorrente. Quanto mais rápido eu converto aquele lead em receita, eu estou gerando mais receita para o negócio. E eu adoro, fica tranquilo, eu adoro quando a gente traz esses cases, né? A gente aprende muito com o que não funcionou também. Com o que não deu certo. A gente estava até falando aqui um pouco antes. Trabalhei em consultoria que o cara queria porque queria montar a máquina de vendas. Eu adoro esse termo. Eu amo o termo máquina de vendas, mas eu adoro como ele é aplicado aí fora. O cara queria montar a máquina. Quem é a máquina de vendas? Eu e meu sobrinho. Ele prospecta e eu fecho. É a máquina de vendas toda. Calma aí, vamos lá. Como é que eu faço para essa máquina realmente funcionar? Para que seja uma máquina, eu preciso ter ações específicas, repetidas vezes, dando certo, e eu vou melhorando essa máquina. Então, eu vou otimizar. Você falou de IA. Tá, a IA está no hype. Vamos falar de IA um pouco. Ok, IA. Mas a pessoa não tem pré-vendas, não tem um playbook, não conhece a jornada do lead, não tem as perguntas corretas e já quer começar fazendo IA? Como é que tá para vocês? Nem validou o processo. O processo não tá validado? Cara, a gente fala sobre isso o tempo inteiro. E esses dias até eu fiz um post do Básico Bem Feito, que é a pessoa, ela nunca nem sabe como ela faria essa qualificação se ela tivesse que pegar o telefone para fazer. Como é que ela vai conseguir engajar e ensinar a IA a fazer? Porque tu ensina a IA de uma coisa que o teu processo está funcionando e tu coloca, como por exemplo, na Rapor, o nosso processo é muito redondo de qualificação. Nós temos a Thay, que é perfeita, tá? Ganhou como melhor STR do Brasil no ano passado e não por menos. Ela faz, assim, ó, sério, eu já vi boas qualificações, mas a Thay, ela é o suprassumo. Ela criou uma IA para que seja a nossa IA de inbound, que chega o nosso lead lá no LinkedIn ou no Instagram, e às vezes ela tá numa reunião e a IA vai conversando com esse lead. A IA pegou a base dela, mas ela já faz isso muito bem feito. Então, quando ela passa essa base, a IA vem com a base dela. E quando tu conversa, parece que tu tá conversando com a Thay, porque ela ficou muito interessante. Se vocês clicarem agora na nossa página do Instagram, por exemplo, e clicarem lá para conversar, parece que vocês estão conversando com a Thay, mas a Thay está fazendo alguma qualificação, alguma reunião. Mas deu certo e ficou tão boa porque a base é muito boa. Não adianta a gente querer fazer a mesmíssima coisa numa empresa que tem um atendimento ruim, ou que não faz isso, ou que nunca fez isso bem feito. Vai ficar ruim, vai ficar robotizado, vai ficar uma coisa meia boca, porque ele não fez isso antes e entendeu o que ele queria para daí passar para IA.
que é o que as empresas pecam. Elas nem sabem direito o que elas querem no humano hoje e elas já querem que a IA faça. Mas a IA vai ser ensinada do que você quer. Ela precisa ser alimentada. Ela não chega pronta. Vai virar um chatbot com perguntas de E múltipla aí, escolha. a né? gente vê, né? A Clay tirou toda a equipe de pré-vendas. É um dos maiores nomes no mundo, na área. Eles sabem muito bem o processo. Não foi qualquer empresa. O HubSpot fez tal coisa. Cara, olha o tamanho da empresa. Olha o tamanho da operação. Olha o tanto que eles já fizeram isso por anos. Maturidade, né, da operação. E agora, se eles chegaram nesse ponto, é porque eles tinham essa maturidade para fazer. Mas a pessoa ela olhou lá, amanhã, isso aqui vai resolver todo o meu problema da vida. A gente tem um cliente na Rapport que mantém equipe de pré-venda, são 4 pré-vendedores, e um dos sócios aprendeu sobre AI, criou a AI deles para olhar dentro do CRM, fazer ali um primeiro contato, de requalificar leads, tem uma base de milhares de leads, e quando a pessoa começa a engajar o lead, passar para o pré-vendedor. E ele falou, cara, a gente começou a bater meta, a gente começou a deixar o nosso time mais produtivo, falando com quem realmente faz sentido, porque ele usou essa combinação. Só que ele já tinha esse processo, ele já faz acompanhamento com a gente há mais de 1 ano, fez o curso, entendeu, tirou as dúvidas, foi ajustando. E ele entende, cara, não tem como eu não ter um time, mas eu também tenho essa peça aqui que facilita com que essas pessoas sejam mais estratégicas. Então, ele uniu as duas frentes. Ele pegou a parte que era mais morosa, que não tinha tanta que é fácil de fazer necessidade, de forma replicada. Isso, de ter uma pessoa ali fazendo, que poderia ser uma primeira mensagem, que era uma retomada de contato, colocou uma IA para fazer essa retomada, e assim que a pessoa fala, poxa, lembrei, verdade, aí sim vem para o SDR. Pessoa. Vem para uma pessoa. Ele não extinguiu o time de pré-vendas, mas ele uniu as duas coisas. E esse é um excelente exemplo. Então, mesmo empresas que estão dando muito certo e que têm, né, um time ali competente, em algum momento elas vão pensar, poxa, a IA vai fazer um sentido para eu conectar aqui. E não, agora eu vou substituir todo mundo. Calma. Como eu consigo fazer as duas trabalhando em paralelo e extraindo o melhor dos dois mundos, tanto do meu SDR humano quanto da IA que eu coloquei aqui. Perfeito. Então, ok, a gente já entendemos então que a gente precisa entender o nosso modelo de receita, a relação CAC e LTV, porque se eu aumento o meu CAC e meu LTV é curto, a operação não se paga. Então, Sim. lá na frente vai acontecer. Falando ainda de exemplos, né, agora nessa última experiência, quando eu estava fazendo a estruturação do processo, a gente descobriu que um produto específico, o CAC não se relacionava com o LTV e ele era responsável por 40% das vendas do negócio. Aí tu imagina, eu tenho 40% das minhas vendas oriundas de um canal de aquisição onde o LTV versus CAC é negativo. Ou seja, eu trago o cliente para dentro, eu tenho uma estrutura de geração, de conversão, de manutenção de CS e ele sai antes dele compensar o que ele teve de CAC. Não justifica ter esse investimento. Então, aprofundando agora da estruturação dessa área comercial, que a gente fala muito de pré-vendas. E eu ainda vejo muito gestor não sabendo qual que é a diferença de um SDR para um LDR, para um BDR, qual que é a diferença de um closer para um farmer, para um hunter, para um field sales. Como é que vocês pensam essa estruturação do time para encaixar cada peça na posição correta? Vai de novo na resposta do depende. Depende. Mas, primeiro, acho que tu falou um pouco das siglas, né? As siglas é sempre uma sopa de letrinhas. Esses dias eu até vi um post no LinkedIn. SDR é isso, BDR é aquilo. E aí nos comentários, não, mas eu considero SDR e MRR. O outro, não, pra mim, outbound é não sei o que lá. Assim como, o meu SAL vem antes do SQL. Não, aqui pra mim o SQL vem antes do SAL. Não, aqui pra mim... Cada estrutura... Entenda, o que significa essa letra pra ti? É isso mesmo, cada estrutura vai ter isso. Eu falo, gente, beleza, mas na tua empresa, o marketing entende a SQL como a mesma coisa que o pré-vendas entende e o vendas entende? Assim, então, tá todo mundo entendendo a mesma coisa? O SAL tá todo mundo entendendo a mesma coisa? Então, tá tudo certo. No mesmo ponto da esteira, ok. Porque senão não dá pra eu achar que um vem antes, a marketing acha que vem depois, o outro acha que vem depois do outro. Aí já não dá. Mas é uma sopa de letrinha e a gente fala muito de, cara, SDR, BDR, LDR. Tirando o LDR, SDR, BDR, agora estão surgindo outros nomes, né? Com SDR com Engineer. Engineer. Isso. Tomara que o celular acompanhe, né? Que é um nome bonito. Um nome bonito. Que é a geração de demanda de diferentes canais de origem. Como que a gente vê nessa composição? A gente dá treinamento para empresa que tem 60 pré-vendedores, e aí ter um LDR, uma equipe, cuidando de que ninguém está falando com o mesmo lead. Então, é super importante fazer essa higienização da base, porque é uma empresa que gera muitos leads, então é super importante esse papel.
Tem outras operações que não têm necessidade desse papel do LDR, os próprios pré-vendedores geram a sua demanda outbound e eles não têm nenhum problema de cadastro, de falar com o mesmo lead, de gerar essa má experiência. Então, pensando numa operação outbound, né? A gente vê o LDR junto com o pré-vendedor outbound. Eu já vi também operações que o LDR está limpando a base de marketing, gerando listas mais mornas, digamos assim, de leads que baixaram conteúdo, que já estão mais antigos, para os pré-vendedores também ali, às vezes até o inbound entrando em contato, que eu já acho pela metodologia, tipo, um pouco diferente, assim, é um pitch, uma linha de inbound e muda ali para out. Mas de estrutura, um LDR junto com o pré-vendedor outbound, um LDR limpando muitas vezes a base de marketing para o time de marketing, o SDR cuidando ali do inbound, e o que eu acho ruim? O pré-vendedor que faz as duas estratégias. Para mim, esse é um ponto, assim, vídeo foco, né? De vídeo foco. Porque qual que é? Eu já fui pré-vendedora que trabalhava com os dois. Eu tava sempre olhando, chegou alguma coisa no inbound, e a minha abordagem favorita é o outbound. Porque é mais previsível, porque toda a estratégia ali me chama muito mais atenção, sempre me chamou. Então, quando eu trabalho numa cadência, num momento ali, eu tranco a minha agenda. Eu só vou fazer ligação agora. E eu vou ser muito produtiva nisso. Se eu trabalho dessa forma, com inbound, o que eu vou pensar? Será que é um lead inbound? Porque inbound é velocidade. E outbound não necessariamente é velocidade, mas é outras frentes que eu estou olhando ali. Então, eu acho que esse é o principal ponto que a pessoa tem que entender quando está montando essa equipe. Deixa eu tentar especializar um pouco mais, porque pegar um pré-vendedor inbound para fazer outbound é um problema, da mesma forma que muitas vezes eu vejo o outbound olhando também para IBM. E aí a pessoa não faz nem o outbound direito, nem o IBM direito. Porque eu já vi empresa, eu sou um outbound que trabalha com IBM e eu trabalho com 200 contas. Eu falo, cara, tem certeza? 200 contas em IBM? Tem certeza? Porque, na verdade, ele é o quê? Ele é um outbound especializado, olhando para 200 contas de uma forma mais estratégica. Uhum. Não é um IBM que traçou aquelas 10 empresas, está em contato com o marketing, está em contato com o produto, está indo em evento, está fazendo seu próprio evento. Então, acho que as equipes, as operações, elas têm que entender o que é a responsabilidade de cada cargo e entender dentro da sua operação o que cabe. E tentar evitar fazer fusão, assim. Vou pegar uma pessoa para fazer tudo. Lista, inbound, outbound, e ainda vai ser fazer o follow-up do vendedor. É desastre. Essa ali é a receita pro insucesso mesmo. E essa coisa de dividir também é muito... Cara, é difícil pro setup da pessoa, porque de manhã, por exemplo, eu faço inbound, à tarde out. Daí, né, já tô pensando no ruptura aqui de tarde. Opa, tem que mudar tudo aqui, agora eu já sou out, agora eu não sou mais inbound. Eu que vou atrás da pessoa. Para ela se organizar no funil também é ruim. E nem toda empresa... Hoje em dia a gente tem boas empresas de lista que já trazem a base higienizada, enriquecida. Então, eu faço esse questionamento para os clientes. Precisa ter uma pessoa aqui no LDR ou uma ferramenta de lista muito bem azeitadinha, muito bem colocada, já faria esse papel. Porque a gente está falando de mais uma pessoa. Uma pessoa tem risco, tem custo, né? A ferramenta, muitas vezes eu coloco ali a ferramenta e ela tem aquele valor da ferramenta mensal, mas eu tenho já uma previsão do quanto eu vou gastar. A pessoa, às vezes ela sai, eu preciso achar outra, e daí eu fiquei ali refém dessa estratégia. Não que empresas não precisem disso, muitas empresas precisam mesmo de higienização de base. A gente tem um cliente que tem 60 pré-vendedores. Se ele não tiver um time de inteligência comercial olhando para isso, vai ficar ruim. A própria Exact onde tu trabalhava tem muitos pré-vendedores. Poxa, se tu não tiver aqui, eu sei, vai ficar ruim. Agora, eu tenho 2 pré-vendedores. 2 pré-vendedores. Uma ferramenta de lista faria muito bem esse trabalho. Jéssica, quantos pré-vendedores eu preciso ter para um LDR compensar? Às vezes um LDR, ele atua com 4, 5 pré-vendedores. Se tu ainda não tem esse volume, eles conseguiriam fazer isso. E eu sempre faço uma conta de quanto tempo ele vai gastar. Então, eu coloquei lá uma coisa. Quanto tempo esse pré-vendedor vai gastar? Ele vai gastar uma manhã para fazer isso? Poxa, vale a pena, porque é a estratégia dele da semana. Não, ele está gastando mais tempo do que isso. Opa, então aqui pode caber uma pessoa para fazer esse trabalho por ele. Porque daí eu deixo ele mais especialista naquele momento de esteira que ele é para ser especializado. E aí um ponto também acho que tem que ficar claro para a audiência, né? O LDR não só fica limpando lista e organizando tudo, mas também ele pode fazer a pesquisa, ele valida se aquele telefone é o telefone certo, se aquele e-mail não voltou. E ele passa para o pré-vendedor a lista, é essa pessoa com esse e-mail validado, com esse telefone validado. E isso para um pré-vendedor, meu Deus, é ouro. É ouro. Do que ficar ligando, putz, o telefone tá errado, tem que ir lá no site buscar.
Então, tem essa parte também do LDR ser estratégico e apoiar validador. o time com essa parte de inteligência. Ele trabalha não só validando a lista, mas enriquecendo essa a lista exato. para que esse pré-vendedor, e aí seja ele SDR ou Isso, BDR, qual que perfeito. seja a nomenclatura, possa ganhar também eficiência. Porque a gente está falando de eficiência o tempo inteiro. A gente cria um LDR para dar eficiência para pré-vendas, assim como a gente cria um pré-vendas para dar eficiência para o vendedor. Exatamente. E assim a gente vai. E aí a pessoa às vezes quer colocar um pré-vendedor e não olhou para eficiência do vendedor. Sim. Ele já tem um vendedor com pouca oportunidade, com tempo ocioso. O próprio vendedor poderia estar prospectando oportunidades pelo volume de leads e de oportunidades que ele recebe, e ele quer colocar um pré-vendedor. Vamos melhorar o processo de vendas primeiro, entender quando eu estiver ocupando a agenda desse vendedor e aí ele está sem capacidade, eu consigo otimizar essa agenda entregando reuniões mais qualificadas. Dentro dessa última experiência que eu tive, a gente reduziu o volume de reuniões que o vendedor fazia e aumentou a eficiência no fechamento em quase 40%. Nossa. Por quê? Porque eu comecei a tirar dele essas reuniões que não faziam sentido. Então, primeiro eu otimizo o trabalho do vendedor, ok, otimizei, aí eu trago o pré-vendedor para poder fazer a melhoria, entregar essas oportunidades, e se fizer sentido, eu trago um LDR para otimizar esse trabalho. No nosso caso, não precisava, porque essa empresa especificamente trabalhava inbound, então as listas já vinham, e aí o volume, a qualificação, a taxa de conversão não justificava. Sim. Então aí você tem que entender, justifica? Assim, eu estou otimizando o quê? O processo está redondo para eu querer melhorar ele ou estou só indo para a moda? A tríade de eficiência é processos, ferramentas e pessoas. E aí muitos gestores, eles vão no evento, assistem um podcast ou vão no LinkedIn, olha, não, agora eu vou fazer tal metodologia, vou contratar uma pessoa. Você não olhou para o teu processo, tu não viu se tem uma ferramenta que pode otimizar aquilo e já está colocando uma pessoa e sai falando mal. Aí toda semana matam a pré-venda no LinkedIn. Inclusive, a gente faz muito treinamento com o time de pré-vendas, Neto. Ano passado, sei lá, a gente deve ter treinado mais de 100 equipes de pré-venda. No ano passado foram muitos. E às vezes eu preciso pegar na mão do pré-vendedor e lembrar eles de que eles estão lá pela receita, porque eles estão lá pela agenda. Eu falo assim, se você colocar essa agenda que está meio qualificada lá no colo do vendedor, ele matou 1 hora do tempo dele que ele poderia estar dando atenção para o lead que ontem ele fez agenda e que era muito bom e que ele poderia hoje estar melhorando a proposta, conversando, se conectando no LinkedIn com aquela empresa, fazendo um outro tipo de conexão ou sendo mais estratégico. Porém, como eu estou preocupado só com a agenda, eu botei uma agenda meia boca aqui e essa agenda comeu esse tempo de estratégia do meu vendedor. Então, sempre que a gente vai agendar alguma coisa, eu sou um pré-vendedor, eu estou colocando alguma coisa na agenda, eu tenho que pensar, isso vai levar ele para mais receita? E uma coisa, os pré-vendedores não pensam nisso. Eu estou gerando receita? Quanto que eu gero? Esses dias, coloquei essa semana, se alguém acompanhou meu LinkedIn, teve uma polêmica do chocolate. Uma liderança colocou lá chocolates e cada vez que eles batiam a meta do dia, eles ganhavam um chocolate. E aí veio um cara lá e recebi vários comentários apoiando e alguns comentários falando, chocolate, quem é que é chocolate? Tem que dar iPhone pra galera. Não, ok, porque ele disse que eu gerava oportunidades de até 20 mil. Gerar uma oportunidade de 20 mil é diferente de fechar uma venda de 20 mil. Neto, eu posso ir lá e conversar com a Coca-Cola hoje, é uma oportunidade de 1 milhão. Significa que eu trouxe 1 milhão para a empresa? Não, significa que eu conversei com aquela empresa. Então, eu tenho algumas coisas aqui que não estão muito conectadas. Primeiro que os pré-vendedores... mas eu gero muitas oportunidades. Quanto disso realmente está virando venda? Tu tá levando realmente essa oportunidade qualificada? Tu fez bem o teu trabalho? Falamos da Thay. Nossa taxa de conversão com a Thay é fantástica. Porque a qualificação que ela faz, ela só não às vezes não leva pro fechamento. Ela, assim, toda a vida, né? Se tu tiver... Eu já anotei se tu aqui, tiver uma delas, mesmo? ela só não fecha ali porque às vezes ela não tem a proposta pronta e em uma próxima reunião eu e a Fê vamos entrar junto. Não roubem a Thay, tá, não, gente? Pelo amor de Deus. Não, a Thay nem sairia. A Thay é sócia da Rapport também. A Thay é sócia, ela não sairia. Enfim, mas... Primeiro é isso, eles querem colocar qualquer coisa. Segundo é, poxa, eu tô aqui recebendo alguma coisa da empresa. Eu tô gerando suficiente para isso que eu estou recebendo, para esse salário que eu tô sendo pago, para essa comissão que eu tô recebendo, porque tá todo mundo olhando só eu estou gerando, tá, mas tá compensando para a empresa ter o meu cargo? Enquanto pré-vendedora, eu e a Fê, a gente fazia essa pergunta. Cara, faz sentido para a empresa me ter aqui ainda? Eu sempre olhei pra minha gestora, eu tô me pagando? Eu tô me pagando? É verdade. E vai ver meu LinkedIn, tem volume que eu gerei em oportunidades e em fechamento. Tipo, isso é uma métrica que para mim, como pré-vendedora, me contrataram para gerar oportunidade qualificada. Eu gero. A partir desse momento, eu não tenho responsabilidade sobre a venda, mas métrica de
Não é vaidade, é de querer saber mesmo, cara, como é que foi? O que aconteceu? O que eu posso melhorar? Então a gente sempre fala isso, assim, tá, eu tô me pagando? Faz sentido ter essa pessoa aqui? E aí uma outra coisa que a gente comenta também é que é muito comum, e acho que a gente poderia entrar nesse buraco que eu vou falar agora, mas é só uma pincelada. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu deveria estar ganhando tanto. Todo mundo gostaria de estar ganhando tanto. Mas o que tu faz justifica o salário? O que tu tá entregando, o que tá gerando de receita para a empresa, o caixa da empresa. Então a gente vê muito isso, assim, não, mas salário é baixo. Tá, mas dentro da conjuntura da empresa que tu tá, da operação que tu tens, do momento que eles estão, faz total sentido, tá super adequado. Então esse é um outro ponto também que a gente vê, né? Que entrar. E tem muito disso, não, porque eu deveria estar ganhando tanto. Porque fulano lá fora ganha. Mas você tá fazendo para chegar naquele tanto? Eu sempre falo que todo mundo quer o salário de 10k. Pouca gente quer fazer o que o salário de 10k pede. Todo mundo quer o salário de 20, 30. Pouca gente quer fazer o que o salário pede, que é gerar a oportunidade, que é colocar ali, que é sentar na cadeira. Eu faço mentoria e recebo todo dia alguém falando, ai, Jéssica, eu estou buscando uma oportunidade, eu queria assumir um cargo de liderança. Só que no dia a dia, quando ele tem a oportunidade de assumir a liderança de algo, seja um pequeno projeto, seja colocar a mão para fazer alguma coisa acontecer. Uma análise, qualquer coisa, apresentar um dado seu ali. Ele não está fazendo isso. E aí eu pergunto, mas tu está fazendo a liderança nas pequenas ações do teu dia a dia? Se você não está fazendo isso ainda, é porque você ainda não está pronto para essa cadeira. A hora que essa cadeira cair, tu vai se ver desesperado. Eu sento primeiro naquela cadeira para depois eu merecer aquilo. As pessoas não estão prontas para isso. Elas querem tudo para ontem. Elas chegam hoje na empresa querendo amanhã ou daqui a um ano se tornar CEO. Tinha muito disso. Aí eu falo, não vai acontecer. Daqui a um ano, no máximo, tu vai ser pleno, não vai ser CEO. E quando a gente fala de receita, né, Neto, a gente vê o quanto que tem que estudar, quanto tem que fazer exercício, quanto tem que olhar para matemática, tem que fechar a conta. Então a gente olha muito para isso, né, cara? Qual que é o modelo, qual que é o tamanho do ticket, qual que é o tamanho da operação, quantas pessoas estão aqui, qual que é o custo de ferramenta, o que eu consigo otimizar. São conversas complexas, não é um pensamento de um gestor ali, é a equipe sentada junto, olhando planilha, olhando CAC, olhando tudo, churn, tamanho de receita, de base. Então, quando a gente fala de receita, de novo, é uma equipe olhando para o mesmo objetivo, olhando para várias frentes, e não é uma conversa simples que a gente define em coisa de 1 hora. A gente viu em discussões, né, é muito tempo, exercita e vai para um lado e vai para o outro, e acho que falta isso muitas vezes nas operações, de quebrar a cabeça mesmo. E é cansativo, não é simples. Das pessoas pensarem. Meu Deus, elas pararam de pensar, né? Espero que as próximas gerações também não deixem que só o ChatGPT pense por elas, mas elas param de pensar. E elas estão muito ali no meu mundinho, eu valho tanto, eu quero isso, e o resto. E o que você faz para entregar, né? A gente, enquanto gestor, precisa estar olhando para a famosa métrica de sales efficiency. O quê? Qual que é a eficiência de geração de receita daquele colaborador? E, gente, isso é matemática. Em quanto tempo esse colaborador se paga? Falando dessa estruturação, muitas empresas, elas pecam ao colocar pessoas e querer resultados imediatos. Tem um estudo, eu não vou me lembrar agora, prometo deixar ali no card do vídeo para vocês olharem. Eu tenho uma publicação no LinkedIn sobre ele, que foi feita nos Estados Unidos, que um vendedor, ele demora de 10 a 14 meses para começar a se pagar. Assim, eu vou colocar um vendedor, esse cara em 3 meses precisa estar batendo a meta, eu preciso estar ganhando dinheiro com ele. Não vai acontecer. Em 3 meses ele nem aprendeu o seu processo comercial, ele não conhece a persona, ele não conhece o produto. Aí ele começa a rampar com 3 a 6 meses e aí ele começa a entregar os primeiros resultados que são repetíveis ou repetíveis. Você pode olhar para um vendedor que chega e bate meta no primeiro mês, mas ele vai entrar lá na boca de jacaré, ele vai bater um mês, não vai bater no outro. Cara, quando que ele começa a ter uma eficiência que ele se paga e entrega resultado? E aí a gente entra na esteira da importância do treinamento e do ongoing dessa pessoa. Não é só contratar, jogar lá e falar se vira. Quantas pessoas não passaram por isso? Pega a pessoa, contrata, fala assim, tu não é pré-vendedor, tu não é vendedor, vende aí. Tu não vê experiência? Aí vai lá, olha para o mercado, adorei os nomes difíceis que estão inventando agora, e aí todo pré-vendedor com 6 meses já quer ser pleno, sênior, porque ele acha que merece ganhar como um sênior. O cara tem 6 meses de experiência e agora ele é sênior. A empresa vai lá... não tem a ver com tempo. Não tem nada a ver com tempo. Não tem a ver com tempo. Eu tava num podcast
da Enablement Brasil. E aí me perguntaram, assim, o tema era Enablement e perguntaram sobre senioridade em Enablement. Eu falei, cara, isso vale para todas as áreas. Eu conheço pessoas que trabalham na mesma função há 20 anos e não são sêniores. Ele é júnior há 20 anos. E ele não evolui, não cresce ali naquela... Então, assim, a gente precisa entender isso e aí perguntar para vocês, como é que vocês aplicam esse treinamento para que essas pessoas consigam acelerar essa curva de rampagem, para elas entregarem resultado mais rápido? Eu até vou dar um passinho para trás e antes de falar disso. As empresas elas têm uma visão de que elas vão colocar um profissional júnior e elas têm um processo super júnior e elas vão ter resultado. E eu falo sempre a máxima, profissional júnior com processo júnior, resultado júnior. O resultado júnior significa que é o resultado mínimo do mínimo do mínimo esperado que tu vai ter, que não é a meta que tu querias alcançar. Então, se eu tenho um profissional júnior, que eu botei lá, não acompanhei, o meu processo não tem quase nada, tem mal ali um CRM e alguma coisa rodando, e eu tô esperando o milagre acontecer, esse milagre não vai vir. Ou eu vou formar este profissional, ou eu vou contratar um profissional já rampado do mercado, que pode ser um profissional pleno ou pode ser um profissional sênior. Atualmente no mercado, quando eu pego um vendedor pleno, ele tende a ser um profissional júnior 3, ele ainda não é pleno. Mas ele acha na nomenclatura que ele é pleno. E quando eu pego um sênior, muitas vezes ele também, ele tá pleno, ele ainda não é sênior. Porque eu coloco e peço para ele desenvolver alguma coisa, ele não consegue. O profissional sênior não deveria criar uma área sozinho. Mas ele precisa ter noção das coisas que estão acontecendo e ter autonomia. Pega um profissional sênior e muitas vezes eles se vendem como sênior. Aí eu coloco e falo, querido, monta aqui pra mim então qual vai ser a cadência que tu vai usar essa semana, né? O e-mail que tu vai montar e tal. Que ele deveria, como sênior, deveria ter autoridade e autonomia para isso. Ele não consegue. Ele não consegue sair do primeiro estágio. Eu falo, beleza, então revendo aqui, temos um profissional pleno que consegue executar as suas demandas sem precisar de supervisão extrema o tempo inteiro, 24 horas, mas que ainda não consegue fazer o processo com autonomia. Se eu sou uma operação começando, eu não tenho... Isso eu vejo de montes. Operação começando e as pessoas me falam assim, não, eu vou pegar um pré-vendedor e a gente vai formar ele dentro de casa. Aí eu falo, beleza, quem que vai formar essa pessoa? Eu. Quantos meses você tem de experiência de pré-venda? Só para eu saber aqui como é que vai ser a sua base de formação? Não, Jéssica, eu nunca fui. Eu falei, então você não vai formar nada. Você não vai formar nenhuma pessoa porque você nunca foi essa coisa que você quer formar. Você vai ter que trazer alguém que minimamente tenha um entendimento e vai precisar de ajuda. Apresento para você, Jéssica e Fernanda, que vão te ajudar a formar essa pessoa. Entendi. Quando que é o momento que eu posso trazer alguém para formar? Imagina que eu já tenho ali um time de 10, 15, 20 pessoas boas. Eu já tenho gente pleno, eu já tenho gente sênior e eu tenho pessoas júnior. Se entra uma pessoa para ser formada naquela esteira, ela vai começar no júnior, ela vai copiando as coisas e ela vai conseguir sair. E eu também não dependo exclusivamente dessa pessoa que entrou. Se ela demorar 6 meses para rampar, eu tenho outras pessoas sênior que estão acompanhando a meta e batendo a meta para mim. Agora, é a primeira pessoa do meu setor... Eu não posso contratar um profissional júnior como meu primeiro SDR. É aquele barato que sai caro, Eu tô matando a minha operação, eu tô matando o meu pré-vendas. Eu, literalmente, sou a pessoa que vou lá matar o pré-vendas no LinkedIn, porque, né, se eu fizer isso, porque ele não vai saber. Eu vou jogar, eu vou largar a operação, vou falar, Jéssica, a gente tentou pré-vendas, mas daí não deu certo aqui pra gente. Aí a gente vai olhar o que tava fazendo e falar, nossa... Realmente não deu certo. Se tivesse dado certo, olha... Não, ia ser o case. Uma coisa que a gente faz logo que a gente começa a dar um treinamento numa empresa, a gente entrevista os pré-vendedores, todos. Tem 60 pré-vendedores, a gente faz grupos de controle para pegar um pouco de júnior, de sênior e de pleno. A gente entende qual que é o nível de senioridade. O que tu entende por sênior, provavelmente é diferente do que é um sênior, porque aquela empresa ali não tem noção. E a gente vai entender. E aí, sênior, como é que tu faz isso? Como é que tu faz aquilo? A gente volta e fala, cara, eles não têm nenhum sênior na equipe. Beleza. Aí a gente desenha os treinamentos. Quando a gente pega equipes grandes, a gente faz treinamento só para júnior, só para pleno e só para sênior. Sênior, a gente faz mais no nível de mentoria, escuta call e ali num nível mais de detalhe, enquanto o júnior, às vezes, é muita coisa de base e o pleno já pega meio que um meio dos dois. Mas um ponto que a gente traz muito forte na Rapport é, primeiro, eu preciso entender qual a estrutura dessa operação, o que eles usam de cadência, de pitch, de e-mail. Preciso entender sobre o mercado deles para construir com eles essa lógica de o que é ser um pré-vendedor estratégico. E aí a gente usa muito o método EPA, que é algo que eu estruturava, eu falei pra gente, é algo que a gente usa na Rapport, que é, primeiro eu tenho que mostrar pro pré-vendedor que ele tem que estudar.
Ele tem que entender sobre o mercado, sobre a persona, sobre o produto, sobre os concorrentes. Ele tem que ficar confiante em relação a isso. E é sentar a bundinha na cadeira e fazer. Depois, ele tem que saber se preparar. O que eu vou buscar de informação daquela pessoa que eu vou prospectar, daquela empresa, como é que está o mercado, qual que vai ser o meu motivo para entrar em contato. E aí eu personalizo a partir do meu estudo e da minha preparação. Eu consigo personalizar. E agora eu consigo ir para ação. Então, o EPA é estudo, preparação, personalização e ação. E aí, o que acontece? A pessoa pega o pré-vendedor e toma o telefone, aqui está a lista, aqui tá as coisas que a gente tem de PPT e vai. Só que o pré-vendedor ele precisa passar por esses estágios. Por isso que é tão importante o onboarding, que é o momento dele ser uma esponja, aprender, errar. Só que depois que ele passa por onboarding, que ele está super motivado, ele precisa continuar tendo treinamento, porque as coisas mudam. Os desafios do mercado começam, agora tem uma lei diferente, agora tem uma tarifa que mudou. Enfim, muitas coisas estão acontecendo. A gente, às vezes, estamos testando uma outra estratégia de mercado, estamos abrindo o mercado para outro lugar, a gente vai agora prospectar uma outra região. Então, o pré-vendedor ele tem que estar constantemente treinando. Como a empresa de fora, como a Rapport que treina, mas também tendo treinamentos internos de vamos escutar call, vamos fazer roleplay, vamos pegar um e-mail e entender qual que é a taxa de conversão dele, o que tá bom, o que não tá bom. Só que, pegando o que a Jéssica trouxe, se eu não tenho alguém dentro da operação que vivenciou isso, como que essa pessoa vai dizer, este e-mail está ruim, porque o título dele tem 10 palavras, a primeira linha é ChatGPT na veia, e tu tem 5 perguntas no e-mail. Espero que esse e-mail te encontre bem, eu amo. Isso. Assim, recebi o e-mail assim, tá maravilhoso. A gente ia mandar fazer um moletom com espero que esse e-mail te encontre bem. Cara, a gente não chegou a fazer. Mas isso que acontece, assim, então, cara, pré-vendas, vendas, a equipe tem que treinar e treinar pré-vendas com vendas. Bota junto para escutar uma call. E o vendedor fala, cara, o que tu entendeu aqui? Por que ele me perguntou isso? Como é que tu responderia? Não é difícil fazer isso, só que tem que ter pelo menos 1 hora na agenda. E a gente escuta muito isso, eu não tenho 1 hora na agenda para treinar. Cara, se tu não treina, não adianta. A tua equipe vai fazer burrada quando estiver na linha com um lead importante. Até por isso que faz mais ou menos uns 2 anos, a gente criou um programa que é o Enablement as a Service, em que o gestor não tem essa 1 hora para treinar. Então, a gente treina 1 hora por semana. Esse cliente que a gente estava falando do AI é um cliente desse, a gente treina toda semana o time deles, 1 hora. E aí, uma vez por mês, a gente senta com o gestor, entende quais são as métricas, qual é o principal gap, o que está acontecendo, como é que nós estamos, para a gente ir ajustando dentro desse treinamento. A gente monta novos materiais com eles. Poxa, agora mudou a persona. A gente estava atacando contabilidades, agora estamos atacando clínicas. Ok, vamos mudar, então, esse escopo aqui do que vocês estão trabalhando, esse script, porque o gestor, às vezes, ele está envolto em 500 outras coisas. Ele não tem tempo de montar um material, de fazer um treinamento bom, e aquilo fica só para cumprir tabela. Eu tenho 1 horinha aqui na minha agenda, mas ele não está se dedicando para fazer aquele treinamento. O Enablement as a Service, ele vem dentro dessa pegada. Então, deixa que a gente faz essa 1 hora aqui com o teu time e a gente vai ser especialista nisso aqui, para que ele entre e o que a gente trouxe para ele hoje, amanhã faça realmente a diferença na qualificação que ele vai fazer. Sim. A diferença de você ter uma pessoa especializada, na ESG a gente também tem esse trabalho, a Daniela, que é minha esposa, também faz Enablement as a Service, e é justamente porque ela é especialista em treinamento. Por mais que o gestor queira fazer, às vezes ele se esforça, mas ele conhece uma metodologia de treinamento, ele sabe como é que ele faz uma escuta de qual que é a didática, que gatilhos eu vou ativar para treinar e desenvolver aquela pessoa. É diferente. E é diferente a pessoa que cobra, que é o gestor, que quem gere, vai cobrar resultado, de quem está dando suporte, apoio, treinamento, pegando a mão, indo do lado. Você precisa equilibrar esses pratos. Então, trazer uma pessoa para te auxiliar, para te apoiar a fazer isso, pode acontecer de 2 formas. Empresas mais estruturadas vão montar uma área de enablement, aí você pode ter um analista de treinamento, um sales enablement, um revenue enablement, e aí, de novo, a gente vai entrar nas várias nomenclaturas que tem. Ou, caso a sua operação seja pequena, e pequena, gente, é 5, 10, 20 pré-vendedores, ainda é pequena. Isso. Operações, vamos citar aqui, TOTOS, tem 200 pré-vendedores. Sim. Aí a gente está falando de uma coisa que é realmente grande. Aí você vai ter muitas estruturas de treinamento e desenvolvimento. Mas se a empresa tem 5, 10 pré-vendedores, terceiriza. O próprio Aaron fala no livro assim, cara, vai começar? Terceiriza. Começa testando, vai aos poucos trazendo... Aí que eu estou falando da pré-venda em si, né? Mas enfim, você testa, valida o processo e aí a partir daí você entende, faz sentido internalizar ou não. Porque também não é barato.
Não é barato Isso. você ter um profissional de treinamento e desenvolvimento Sim. que é especializado. Isso também vai funcionar. E Mas até é bom, indiferente de com quem a empresa vai contratar, mas bem legal esse ponto de terceirizar, porque muitas vezes ele não vai ter nem esse tempo e ele também não vai ter esse conteúdo específico, né? e o olhar para fazer. Então, cara, não tem tempo. 5 pré-vendedores, eu falo, tu vai trazer um enablement aqui, esse profissional de enablement, ele vai treinar a equipe e logo ele vai ficar ocioso. Porque ele não tem coisa para fazer 8 horas por dia, 5 dias por semana para treinar 5 pré-vendedores, né? Diferente de você pegar um especialista que vai vir aqui 1, 2 horas por semana. Então, esse papel de enablement as a service, perfeito. As empresas deveriam olhar para isso também. Mesmo que elas tenham... eu tenho só 2 pessoas. Já deverias ter alguém ali olhando para isso e deixando essa pessoa melhor. Na Ipseed nós temos 23 empresas no portfólio atualmente. A gente acabou de lançar o nosso fundo 3, então daqui a pouco teremos mais. E tem algumas empresas que a cada 15 dias eu tenho alinhamento com o time de pré-vendas. Para olhar o que performa, o que não performa. Porque são empresas early stage. Elas não justificam ter uma pessoa ali de treinamento, mas elas têm a necessidade de serem treinadas. O Felipe Coelho, sócio da Ipseed, treina na frente de vendas. Se precisa ajudar em contratação, a gente ajuda a desenhar o job description. Preciso contratar um diretor de vendas, ele vai participar da entrevista para entender. Então, a gente está sempre falando sobre isso, assim, de a gente tá na operação, tanto dando treinamento, quanto a Gé na Aquila, estruturando e entrando ali e vendo os problemas do dia a dia, e eu em empresas que acabaram de receber investimento, entendendo como que eles estão montando a operação para agora distribuir aquele capital e chegar naquela receita. Então, são vários modelos diferentes e em todos eles a gente vê que o profissional precisa ser adequado para aquela função. Se eu pego uma pessoa júnior, no momento de escala, ele não sabe o que fazer, ele não sabe nem que ferramenta contratar, nem como organizar. Se ele precisar contratar uma pessoa depois, imagina um pré-vendedor júnior, entendendo como contratar não faz sentido, assim. Então, acho que as empresas elas têm que entender que, cara, treinamento é básico. Não tem como não ter treinamento. E aí, para quem está nos escutando, né, reflita. Qual foi a última vez que tu fez um treinamento com a equipe? Abre a tua agenda agora e olha, quando é que a tua equipe está treinando? Cara, não está treinando, não estou achando tempo. Procura profissionais que treinem. A Rapport, qualquer outra empresa que faça treinamento e que sejam especialistas nisso, a esposa ali a Dani, a esposa do Neto, pessoas que entendem que vão te ajudar, porque uma pessoa treinada, entregando resultado, ela vai te ajudar a escalar a empresa e tu não vai ter problema de turnover, pessoas ali infelizes, às vezes até manchando a tua imagem, porque estão insatisfeitos. E, de novo, a gente falou lá atrás, não é porque a pessoa saiu de um podcast e vai mudar a estrutura, não é porque ela vai sair desse podcast e fala assim, tenho que dar no treinamento, Isso. Amanhã ela vai dar um treinamento. Começa treinamento interno, né? Mas eu digo assim, é porque a pessoa sai, gostou, adorou o conteúdo, vai lá e faz um treinamento e acha que está pronto. Não é assim, gente. Contínuo. Existe uma curva de esquecimento. Tem uma metodologia para isso também. A pessoa ela vai esquecer esse conteúdo e você precisa reforçar, repetir, reforçar. Então precisa ser algo constante. Não é porque, agora eu preciso dar um treinamento. Amanhã eu saio, paro o time e falo, dei um treinamento. E vou ficar mais 3, 4, 5, 6 meses sem falar novamente. Não, tem que ser toda semana, repetir várias vezes, até essa pessoa fixar, transformar esse treinamento num hábito e a partir daí começar a entregar resultado. Aí que a pessoa começa a colher os primeiros resultados. Lá atrás a gente falou um pouco sobre as empresas olharem para geração de demanda ou para pré-venda como agendador de reunião, né? Secretário de vendedor, tem vários nomes para isso. E como é que a gente molda este pré-vendedor e esse gestor que está colocando esse pré-vendedor para fazer isso, para poder não ser, ele olhar para a receita realmente. Eu gosto muito de usar um modelo de métricas. Eu gosto da frase que métricas e metas que drivam comportamentos. É a partir da minha meta que eu vou drivar o comportamento para poder atingir essa meta. Todos nós. Seja o seu pré-vendedor, seja o seu vendedor, seja o seu gestor, o seu coordenador comercial, o seu gerente comercial. Eu entrego uma meta para ele. Ele vai drivar todo o comportamento dele para me entregar aquela meta que eu entreguei. E aí o que a gente faz com a pré-venda? Meta de agendamento. Cara, tu tem que me entregar 20 agendamentos. Enfim, 10, 50, vai depender do tamanho da empresa e do volume de oportunidades. A pessoa vai te entregar 50 agendamentos. Ele não está preocupado se isso vai, qual que é a taxa de conversão, quanto que eu gerei de receita. Eu gosto muito do modelo OTE, que traz, eu consigo separar o que eu tenho de ações que me levam
até o resultado e o resultado em si. Aí eu mesclo essas duas coisas e o meu pré-vendedor está drivado para a entrega de receita no final. Então eu consigo trazer para ele, porque são importantes as métricas táticas, o volume de ligações que ele fez, o número de oportunidades que ele trabalhou, enfim, você pode trazer tudo isso para dentro e também o volume de oportunidades entregues, e aí tem gente que chama de agendamento, tem gente que olha para reunião validada pelo vendedor, e aí entra naquele debate, o SAL entra antes do SQL. Se você tiver pré-venda, faz mais sentido. Porque se você vai validar o trabalho do pré-vendedor, você tem que ter o Sales Accepted Lead. Para depois o vendedor qualificar essa oportunidade. Operações que não tem, não faz sentido. Eu posso inverter e já seguir direto. Mas enfim, aí é um debate que a gente poderia ficar mais uma hora aqui falando disso. Mas como é que vocês olham para as métricas de pré-venda, para drivar este comportamento que esteja alinhado para a geração de receita, realmente? Eu e a Fê, a gente fala... É engraçado, esse debate está sempre pegando lá na comunidade, né? Porque a briga entre vendas e pré-vendas, ela é real, ela está sempre acontecendo, assim como equipes se ajudando também são comuns por lá. E aí, às vezes, a gente vê alguma coisa do tipo, eu fiz isso aqui e o meu vendedor isso, ou eu fiz isso e o vendedor aquilo. Uma das coisas que a gente gosta muito é que a empresa entenda o que de fato é uma oportunidade. Neto, a quantidade de empresas que ainda não fazem ideia do que é uma real oportunidade, né, é gigante. Então, eles estão lá, ele gerou isso. É uma oportunidade real? Eu acho que é. Eu não tenho um mínimo SLA. Então, quando eu não tenho nem isso definido, é muito difícil eu dizer o que eu estou drivando, qual é a métrica que eu estou olhando desse pré-vendedor. Porque eu não tenho nenhum mínimo SLA. Muitas e muitas vezes a gente chega para fazer treinamento, fizemos um papo com o time antes, então a gente não chega já dando treinamento. Vamos fazer uma conversa com o time e eu pergunto, fulanos, o que vocês precisam qualificar para passar para o vendedor? Gé, assim, a empresa, assim, né, a quantidade ali, acabou, deu. Tem um problema que a gente se ele tem um resolve. problema, né, e o tempo, deu. Só isso, deu. E o que não pode passar? Não, assim, passa tudo. Não, né, qualificar eu descobri o que eu não passo de jeito nenhum. Se não tiver esse ponto aqui, eu não passo. Se não tiver isso aqui, eu não posso enviar. E quais são os pontos que eu envio? Então, se ele bater esses 3, 4, 5, 10 pontos, indiferente de quantos a gente vai criar aqui, aí ele está numa oportunidade qualificada. Quando é que eu consigo identificar esse ponto de oportunidade qualificada? Quando eu sento lá com a minha área de CS, com a minha área de vendas e entendo quais são os clientes que mais têm sucesso, né? Exemplo, eu trabalhei na Movidesk, vou trazer um exemplo que nós tínhamos na Movidesk. A Move vendia Helpdesk. E um dos botões ali para acionar o Helpdesk era um chatbot, era um chat que ficava dentro do site, era um chat no site. Então, em algum momento da jornada, a gente percebeu que empresas que não tinham site não se beneficiavam totalmente da nossa solução e elas cancelavam antes. O que a gente passou a ter? Um dos pontos principais na abordagem do pré-vendedor e que precisava qualificar era ter um site. Não, mas essa empresa está quentíssima, é muito legal e tal. Ela tem site? Não. Então não vai. Desculpa, não vai. Não vai, porque lá na frente ela não vai usar um dos nossos principais acionadores do sistema e ela vai cancelar, ela não vai ver resultado nisso. E eu trouxe um exemplo, um ponto. Isso aconteceu no primeiro ano da Move de operação? Provavelmente não, eu não lembro em que momento que aconteceu, mas eles olharam para a esteira inteira e perceberam aqui, lá no CS, um ponto de por que essas empresas cancelam? Por conta disso aqui. E virou uma métrica de pré-vendas. Então, se eu não sei o que de fato é uma oportunidade, eu também não consigo entender o que é essa agenda validada. Quando que essa agenda é validada? E aqui tem um ponto, né? Não é o vendedor que fala se é uma oportunidade ou não. Não o pode ser, processo. porque senão ele fala assim, esse Então, aqui eu acho que é, esse não. A gente tem que ter aqui o SLA. Clareza. O que é o SLA? É o Service Level Agreement. A gente às vezes em Sei vendas isso, fala, né? Sales Level Agreement. Mas é o acordo de serviço entre as áreas. Então, para um pré-vendedor fazer uma agenda para ser qualificada para vendas, tem que ter esses critérios ali, que a já falou, que é definido pela empresa. Se eu deixo isso solto, o vendedor pode falar, não consigo vender para essa empresa. E aí gera atrito. Mas o cara falou que tem muito interesse, tá? Mas... E aí começa uma área a brigar com a outra. E não é o intuito, é uma área comercial, é uma área de receita, a gente tem que estar todo mundo indo para a mesma operação. Então, revisão aí para quem está escutando. Qual que é o acordo que vocês têm entre as áreas? Qual que é o processo claro para o pré-vendedor agendar? E uma outra coisa,
Façam o máximo possível para gravar as reuniões que vocês fazem. Pré-vendedor tem que gravar a reunião. Vendedor tem que gravar a reunião. Pô, deu um atrito muito grande. O que a gente vai fazer? A gente vai escutar as duas reuniões e vai entender como que foi a reunião aqui, como que foi aqui. Pô, realmente, aqui errou, aqui induziu, aqui falhou tal coisa. Então, Porque a gente também a gente tem que ter esses mecanismos para confirmar que o processo está sendo cumprido. E a gente volta para processo. Receita é processo, a gente tem que olhar para o processo, para a métrica, para o acordo. Senão o negócio não anda e cada um faz de um jeito, chega para trabalhar, agenda, reclama, aí a chance da empresa prosperar tem mais dificuldades do que tem tudo redondinho, né? Às vezes o oceano é tão azul que a gente vai ver empresas fazendo a coisa errada e prosperando. E vai dar certo. Porque assim, o mercado é muito amplo. Eu estava conversando com a Dani esses dias sobre isso. Assim, a gente vê tanta empresa crescendo, a diferença é o quanto ela vai crescer, o quão rápido ela vai crescer e o quão sustentável vai ser esse crescimento. Porque uma hora ela vai atingir um teto e está queimando a oportunidade. Isso acontece quando você contrata um pré-vendedor júnior, por exemplo, só que o seu mar azul é tão grande que ele vai agendar reuniões. Só que o que você queimou de mercado com o que ele não qualificou, ele qualificou errado, e aquele cara bloqueou o seu domínio e você não vai conseguir falar com aquela empresa de novo, é um prejuízo que você não recupera lá na frente. Ou vendas desalinhadas que esse cara vai dar um problema lá no CS e ele sai como detrator. Então você vai perdendo tração de mercado até chegar num momento em que essa empresa cresce 2, 3, 4, 5 anos e daqui a pouco entra naquela curva de queda, porque ela queimou boa parte do mercado por não ter um processo definido, não ter contratado os pré-vendedores e vendedores, treinado as pessoas da maneira correta. Adoro a questão do SLA. Eu, dentro da minha arquitetura de receita ou da minha linha de produção de receita, é no mínimo 4 SLA se eu tenho pré-venda. Eu tenho um SLA de marketing para pré-venda, onde precisa ser validada aquela oportunidade, que é o famoso MQL, porque marketing não só entrega oportunidades, ela precisa entregar oportunidades qualificadas também. Eu preciso retroalimentar marketing para dizer essa oportunidade está qualificada ou não está qualificada para otimizar o orçamento de investimento. Aí eu vou para a segunda métrica, que é um SLA de pré-vendas para venda, e aí tem gente que chama de PSQL, que é o Pre-Sales Qualified Lead, e aí eu posso pegar esse SLA e entender, como vocês trouxeram, quais são os critérios que descartam oportunidade, quais são os critérios objetivos de avanço, de pré-vendas para vendas e de vendas para IS, de IS para CS. Porque eu tenho a etapa de adoção também, onde quando o Customer Success, e aí pode chamar de IS, né, que é dentro da implementação da oportunidade para onboardar, eu preciso falar, esse cara veio alinhado, ele vou conseguir atender ele esse produto ou serviço, todas essas etapas precisam estar mapeadas. Muito importante que vocês trouxeram. Precisam ser critérios objetivos. Sim, você quer ver não, quando eu abro... você abre o CRM e o cara fala assim, vou dar um feedback aqui, o vendedor não aceitou. Um campo aberto com observação. O vendedor coloca o que ele quiser, é sim ou não. Ele atendeu o critério ou não atendeu o critério. E aí, evite colocar critérios subjetivos. Eu acho, eu tenho. Aí você tem que entender. Sim, o lead não tem dinheiro. Tá, ele tem ou não? Ele tem ou não o dinheiro? Eu validei ou não esse orçamento? Quais são os critérios? E muita gente nem olha. Enfim, a gente pode debater mais 2 horas sobre isso e confunde o que é um critério de qualificação com uma técnica de venda. Eu tenho um episódio que eu acho que eu gravei aqui também com os meninos do Leadcast, que eu falo um pouco sobre isso. Muita gente fala assim, que critério de qualificação você usa? Spin Selling. Spin Selling é técnica de venda, não é critério de qualificação. O BANT é um critério. O BANT, o MEDIC, você vai olhar para um critério de qualificação. Tem ou não tem? O Spin é uma lógica de conversa. O que eu vou botar... O Spin não pergunta se ele tem ou não budget, se ele é ou não autoridade. Se eu perguntar isso em situação, beleza. Se eu não perguntar, eu validei a situação. A situação é, ele tem uma empresa em Floripa. É muito amplo. Né? Muito. Ontem eu fiz um podcast de Spin, eu falei, gente, o Spin é um framework de lógica de conversa. Ele não pode ser o validador da tua qualificação. A gente sempre traz isso na Rapport, que é uma lógica de conversa, porque se tu vai num psicólogo, ele vai aplicar um tipo de Spin contigo, talvez tenha outro nome, mas por que tu tá aqui? Quais os problemas? O que tá ali, né? Qual que é um gatilho, uma implicação? O que a gente tem ali no fim? E a gente vê muito isso, não, eu qualifico por Spin. Tá, mas quais perguntas que tu faz? O que tu queres entender? Tem que entender a metodologia. E outra, tem que ler o livro também, né? Tem que ler o livro. Essa é a parte mais difícil. Ler o livro, fazer uma certificação, fazer um curso, colocar em prática, revisar suas calls. Então, a gente vê muito esse erro das pessoas que, a gente estava falando, né? Pegam, deixa muito subjetivo, deixa muito aberto. E aí, quando tem aberto, abre margem para interpretação, dá atrito. E a gente vê muito atrito. Eu, durante muitos anos, eu fui um dos maiores defensores do Spin Selling. Falava muito do Spin Selling. Obviamente, hoje... ao ir aumentando a participação em receita e em outros processos,
eu acabo aplicando outras metodologias. O Spiced eu gosto muito porque ela dá um ponto crítico objetivo para tracionar mais rápido a reunião. É um spin levemente mexidinho. Ele pega o spin e coloca o evento crítico. Evento crítico. A gente tem no spin, né, a necessidade de solução lá, e aqui ele vai pegar, cara, qual que é o evento crítico? Qual que é o ponto que aí eu vou acelerar essa venda? Gosto do GPCT quando você está olhando para SDR, ou seja, para inbound, porque ela é muito mais objetivo. Ela nasceu para isso. A pessoa tem que entender exatamente isso. Cara, eu vou colocar esse critério de qualificação ou essa técnica de venda dentro... De novo, voltamos para o processo. Qual que é o meu processo? E aí eu me encaixo aqui dentro. E aí, falando um pouco das métricas, dentro da metodologia, as 3 principais métricas são, cara, volumetria. Eu preciso entender a volumetria que esse lead passa dentro desse meu funil de receita. Tempo. As taxas de conversão e o tempo. Cara, eu tenho um tempo também, porque otimizar a receita não é só vender mais. Vender mais rápido também é otimizar a geração de receita. Sabe uma coisa legal, Neto? Todo treinamento da Rapport, eu mostro o Boltai da Winnie. Eu falo, gente, alguém já viu isso aqui? Porque a pessoa fica, meu Deus, né? Um monte de delta T, não sei o que lá, né? Eu falo, cara, é isso aqui que a gente deveria estar olhando. Para essas 3 métricas aqui, para uma área estar retroalimentando a outra, para entender que se eu tenho uma variável aqui já descompassa, onde que é o impacto disso. E aí eu gosto de trazer esse exemplo da Winnie, sempre deixo claro ali, porque a gente começar a passar a entender que a área de receita, ela é uma área estratégica, é uma área numérica, é uma ciência. Não é mais o dom, o feeling. Não, é estudo, é relatório, são pesquisas, são grandes empresas entendendo grandes volumes de dados para nos dar ali um cheiro do que está acontecendo no mercado. Então, os gestores eles têm que se beneficiar disso e entender como o mercado está se comportando e trazer isso para suas operações, validarem o seu modelo com as melhores práticas e entender, pô, isso aqui faz sentido para mim. Não, isso aqui para mim não faz tanto sentido. Mas pelo menos fazer esse exercício. E é muito engraçado, né? A pessoa fala, pô, variável volume, tempo e conversão. Tá, eu mexo aqui. Então, tu não precisa, às vezes, tu diminui volume, mas tu aumenta a conversão. Ou tu aumenta muito volume e diminui conversão. E aí, qual que vai estar encaixado? Então, acho que isso é ótimo trazer esse ponto, porque, de novo, volta para entender como uma área, de fato, estratégica, com esse olhar mais analítico e matemático. Que legal. Acho que a gente poderia ficar aqui umas 3, 4 horas falando sobre isso, que tem assunto para muito tempo. Sim. Espero que público que está assistindo a gente agora tenha gostado, assim, é muito mais provocativo para que vocês saiam daqui e vão buscar essas informações. Então, eu queria que vocês falassem um pouco agora dos projetos que vocês estão tocando. Vocês têm um projeto paralelo, um projeto conjunto, mas cada um tem um projeto específico também. Conta um pouco para a gente como é que esses gestores ou futuros gestores que estão assistindo a gente podem aproveitar aí do que vocês têm para poder auxiliar eles nessa estruturação do processo, olhar para a receita, ou treinamento, enfim. Bem, vou começar então. A gente se conheceu num treinamento de vendas em São Paulo e desde então eu e a Fê a gente gosta muito de produção de conteúdo e falar sobre isso. Então estar aqui hoje faz parte do propósito de falar, levar a palavra do vendas, né? Falar sobre vendas e falar mesmo com o que a gente estudou, trazer, a gente não tem medo. Né, vocês vão acompanhar lá a gente tem canal no YouTube, tem um Instagram. A gente fala muito, o pessoal fala, meu Deus, vocês entregam a receita do bolo. Gente, se fosse tão fácil, todo mundo pegaria o YouTube e colocaria em prática e estava todo mundo batendo todas as metas, né? Eles precisam de mais. Então, a Rapport surgiu para a gente levar a qualidade de conteúdo para times de pré-vendas, porque nós sentíamos um pouco de falta disso. O mercado tinha poucas empresas fazendo isso quando a gente começou a criar esse conteúdo lá em 2019, 2020. E desde então, a gente tem a comunidade e nós trabalhamos com treinamentos para times de pré-vendas. Entrar, treinar o time de pré-vendas e fazer exatamente isso. E o curso e a comunidade ali em paralelo para ser esse apoio desse pré-vendedor, né? Quando a gente não estiver mais lá treinando, ele continuar sendo alimentado. E em paralelo eu tenho uma consultoria de vendas que é a Acla, onde a gente fala de geração de receita. Então entro em empresas de tecnologia, né? Nessa fase de como é que eu vou estruturar esse meu time de outbound e como é que eu começo isso. A gente até olha para o restante da receita, mas hoje nós somos muito contratados para olhar para a geração de receita. Então, para esse primeiro ponto, que é gerar oportunidade. Eu não gero oportunidade. Da onde que eu começo? Então, hoje eu faço a contratação desse profissional, o treinamento do profissional, deixo o processo pronto e deixo a área de geração de demanda
rodando, para daí a gente poder olhar para um vendas, para daí eu poder olhar para outras coisas, porque senão ele nem tem nada acontecendo, às vezes é o próprio dono da empresa ali vendendo, ele não está conseguindo gerar uma oportunidade, então a gente precisa começar dali, mas hoje vocês encontram, né, a gente principalmente na Rapor e agora na Aquila também, e no Insta, se alguém quiser seguir, é @mentorajessica, que eu não duvido alguém encontrar um nome mais fácil do que esse. Arrasou na facilidade mesmo. E a Fê tá em outros projetos também, né, Fê? Bom, na Rapor, como a Jéssica trouxe, estou bem à frente da parte de treinamento, então a gente entra nos treinamentos mesmo ali, entendendo tudo. E o curso, então, se você é pré-vendedor e está acompanhando, a gente tem um curso, chama Pré-Vendas na Prática, e tem uma comunidade também, que tem encontros quinzenais lá, ao vivo, para tirar dúvida, para todo mundo se ajudar e, de fato, mover o ponteiro, olhando sempre para como eu posso ser mais estratégico, como eu posso entregar receita, como eu posso ser mais valorizado e querido pelo mercado. E, em paralelo, eu estou como Head de Deal Flow na IBC Ventures, que é um fundo de investimento que só investe em SaaS B2B. Essa é a nossa tese. Nós somos especialistas em GTM, então a gente ajuda os empreendedores do nosso portfólio depois em distribuir esse capital para chegar ali nos seus resultados. Então, se você é um founder de uma empresa SaaS B2B, pode me encontrar no LinkedIn como Fernanda Garcia e no Insta como Fernanda_B2B, né? B2B. Um pouquinho mais diferente da Jéssica, mas super fácil de achar também. Super fácil. A gente já fez muitos conteúdos juntos, né? Pela Rapor, lives e algumas coisas também. É um prazer recebê-las aqui no Revenue Podcast, Revenue Talks, ou seja, conversas que aceleram negócios. A ideia, e você que está nos seguindo, que sigam nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, é porque quando a gente prega a palavra de vendas ou fala sobre receita como um todo, a gente cada vez evolui mais esse gestor ou esse futuro gestor, porque as pessoas estão se desenvolvendo cada vez mais, para ter esse olhar crítico. E não olhar para a pré-venda só como um agendador de reunião, o vendedor só como um cara que é responsável por entregar e depois o CS se vira. Nós vamos falar muito aqui sobre marketing, sobre pré-venda, sobre vendas e também sobre o sucesso do cliente. Porque é o sucesso do cliente, é do outro lado do funil que a receita é gerada. Tudo que acontece do lado esquerdo do funil é promessa. A gente fala muito disso, a geração de demanda é promessa. A partir do momento que eu converto isso no commit, ou seja, que eu assino o contrato, é que eu começo a gerar receita. Então eu preciso estar muito atento para o que acontece depois, lá no sucesso do cliente, para que o marketing já venda sucesso do cliente. Pré-vendas qualifique clientes que vão ter sucesso. E vendas convertam negócios focados no sucesso do cliente. E a partir daí eu tenho uma esteira de receita para o meu negócio, cada vez mais previsível e mais escalável. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, né? Gente, sigam as nossas redes sociais e até a próxima. Muito bom, até a próxima.